Agradecemos a Deus essa oportunidade que Ele tem concedido a nós, para que possamos estar aqui nessa praça, nesse local, para pregoar a palavra de Deus, para trazer uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, uma palavra pela qual você possa permitir que ela adentre o seu coração. E quando você abre o seu coração para a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer em sua vida uma grande obra. Ela é poderosa para transformar a sua vida e mudar o seu destino e mudar o seu futuro. Todo aquele que crê na palavra de Deus é bem-aventurado, porque esta é uma palavra santa, é uma palavra poderosa, é uma palavra vinda de Deus mesmo para o nosso coração. Nós sabemos como você está, qual é a sua situação, mas o que nós sabemos é que você pode ser abençoado nessa tarde se você abrir o seu coração com essa palavra. Se você tem crédito a mensagem do Evangelho, se você tem crédito a pregação da palavra de Deus, então essa palavra, ela mudará o rumo da sua vida e mostrará a você que nem tudo está perdido na sua vida. Algumas pessoas pensam que para eles não tem mais solução, que não tem mais jeito, que tudo está perdido. Às vezes por causa de uma enfermidade grave, às vezes porque o próximo está desesperado pelo médico e acha que não tem mais jeito para a sua vida, que não tem cura, que não tem libertação. Mas deixa eu dizer para você uma grande notícia nessa tarde. Há poder no poderoso nome de Jesus, o Filho de Deus. E é nesse nome que nós queremos anunciar nessa tarde a tua cura divina. É nesse nome que queremos anunciar para você a tua libertação. Porque há também pessoas que pensam que as suas vidas estão de uma maneira tão destruída, tão arruinada, que não tem mais solução, que não tem mais jeito, que ele está aprisionado de uma maneira tal pelo pecado, nas mãos do adversário das suas almas. Mas deixa eu dizer para você, há alguém maior do que toda a tribulação, há alguém maior do que o teu inimigo, existe alguém maior do que aquele que tenta destruir a sua vida, arruinar a sua alma, e esse é Jesus de Nazaré. E ele está conosco aqui nessa tarde para nos abençoar e abençoar também a sua vida. Então o que eu quero dizer para você é que existe solução sim, existe libertação sim. As amarras do inferno não poderão continuar por muito tempo mantendo você aprisionado, amarrado por esses milhões de pecados. Porque a palavra é poderosa para libertar você nessa tarde. Louvado seja Deus. E eu quero ler um texto da palavra de Deus nessa tarde agora, para dar base a essas palavras, dessa mensagem que eu desejo trazer ao nosso coração, ao coração de todos vocês. Essa palavra se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia Sagrada. É um texto que vai fazer uma grande revelação aos nossos corações e à nossa vida. Está escrito em Atos, no capítulo 4, no versículo 11, no versículo 12. Louvado seja Deus. Esta é uma mensagem evangelística, é uma mensagem para a salvação da sua vida, para a salvação da sua alma. Diz assim o texto dessa tarde: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Esta é a palavra bíblica, da qual eu queria minhas primeiras palavras quando eu disse que há poder nesse nome para a salvação e para a libertação. Porque Deus mesmo é aquele que deu esse nome para que todo aquele que nele crê tenha libertação para a sua vida. Então creia somente nesse nome, receba esse nome em sua vida, acredita que essa pessoa, Jesus Cristo, que tem esse nome dado por Deus, ele é capaz de mudar a sua vida e a sua história. Isso é para o homem, quando chega ao fim da sua vida, e quando ele descobre que todo o seu esforço não lhe serviram para nada. Isso se refere às pessoas que não se importam com
conhecer o poder de Deus, o poder libertador, o poder salvador de Deus. Que ele chega ao momento da vida dele em que os seus dias terminam, e então ele parte para a eternidade, e parte sem Deus, sem paz e sem salvação. Porque todo o seu esforço, tudo que ele fez nessa vida, não lhe pode garantir a salvação eterna. Todo o esforço dele não é capaz de salvá-lo. A religião que ele serve, que ele tanto adora, não pode salvá-lo. As boas obras que o homem também pratica, pensando que as boas obras podem justificá-lo diante de Deus. A Bíblia diz que somente pela fé seremos salvos. Então obra não salva ninguém, oração não vai salvar ninguém, religião não vai salvar ninguém, filosofia não vai salvar ninguém. Não existe reza forte, não existe oração forte. O que existe é o forte nome de Jesus, que foi dado para a salvação e para a expiação dos nossos pecados. Nenhuma riqueza, nem ouro, nem prata pode salvar o homem da condenação eterna, do juízo final, do juízo que Deus estabeleceu, para qual o homem terá que prestar conta a Deus de tudo quanto tem feito nessa vida. Por isso, existe um peso sobre a vida de toda a humanidade, não só aqui neste lugar, mas em todos os lugares, em toda parte da terra, onde houver um ser humano vivendo, sobre ele pesa um jugo de condenação eterna por causa dos seus pecados. Os pecados do homem fazem separação entre ele e Deus. Portanto, Deus enviou Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados, para limpar toda a mancha dos pecados de nossa vida, e para que assim nós possamos ter um reencontro com Ele. Porque Jesus, porque Deus, aliás, Ele olhará para nós e verá em nós agora essa imagem desse novo homem formada em Cristo Jesus. Só em Jesus o homem encontrará salvação para a sua alma. Só em Jesus o homem alcança perdão dos seus pecados. O que é pecado? Pecado é toda a transgressão cometida contra Deus. Pecado é quando o homem ouve a pregação do Evangelho e não se importa com ela, e continua vivendo a sua mesma vida de sempre, sem se importar que essa mensagem é uma mensagem que vem do trono da graça para Deus, porque Deus se importa com você, Deus se importa com a sua vida. E a Bíblia Sagrada diz que Deus não quer que homem algum venha se perder, mas pelo contrário, Ele quer que todos venham à salvação, conhecendo a Jesus Cristo, o Salvador, aquele Deus para que fosse o nosso Redentor, o nosso guia, o nosso resgatador, tirando a nossa vida e a nossa alma da condenação eterna. Por isso, só Jesus há salvação. Quando chegar esse momento em que Deus chamar o homem para o ajustar de conta, em que Deus determinar que chegou o momento em que Ele vai implantar o seu grande trono para trazer a julgamento todos os homens, então se você tiver aceitado a Jesus Cristo no dia de hoje, tiver crido nessa mensagem salvadora no dia de hoje, Deus olhará para você e verá que você um dia deu crédito à mensagem do Evangelho. Que triste será para o homem quando chegar o seu dia, o seu último dia de respirar sobre essa face da terra, e ele não encontrar a salvação para ele em nada do que ele fez, e não encontrar a salvação para ele em nada do que ele possui. Seus bens não poderão salvá-lo. Tudo que ele conquistou na vida, tudo que ele teve, tudo que ele construiu, ficará aí, porque o homem passará para o outro lado sem nada, porque para este mundo ele veio sem trazer nada, deste mundo também sairá sem levar nada. Então, quando der o seu último suspiro ali, tudo que ele pode ter na sua vida é a salvação, mas essa salvação ela é dada gratuitamente, ela é oferecida gratuitamente, antes que esse dia final chegue, antes que esse momento chegue. Deus oferece essa salvação de maneira gratuita. Você não precisa fazer nada para ser salvo, você não precisa fazer coisa alguma. Jesus já fez tudo. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi oferecido por Deus mesmo para morrer na cruz do Calvário. Ele é o sacrifício de Deus para a redenção de nossas almas. Então você não faz nada, Jesus já fez tudo. Quando entregou na cruz do Calvário ali a sua vida, quando entregou na cruz do Calvário para a redenção da nossa vida, para resgatar a nossa alma da condenação eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Que triste para o homem
quando chegar no seu último dia e não ter no coração dele a alegria da salvação, quando ele parar para pensar e se arrepender de que um dia ele ouviu a pregação do Evangelho, mas não se importou com a sua mensagem, quantas vezes você tem ouvido falar sobre isso? Quantas vezes você tem ouvido dizer que Jesus Cristo salva, cura, batiza e liberta o homem e leva o homem para o céu, que Jesus transforma a vida, que você não precisa mais ficar sendo oprimido pelo pecado, que você não precisa mais continuar sendo oprimido por esse mundo e pelo príncipe deste mundo, mas hoje, nesse dia, você pode entregar a sua vida para Jesus e ser salvo por Ele, porque a Bíblia Sagrada nos diz em Salmo 13, e no versículo 13, que o pecado, ele está em nós, assim como a mancha do leopardo está colocado nele, e ninguém pode tirar essa mancha. Assim é o pecado também na vida do homem, ninguém pode tirar o pecado da vida do homem, assim como ninguém consegue tirar uma mancha que foi e que faz parte, que é uma característica do pelo do leopardo ou da onça. Aquelas manchas que estão ali, colocadas, ninguém pode tirar. O pecado é comparado àquilo. Ninguém pode tirar a mancha dos pecados da vida do homem. O pecado não nasce na vida do homem. O homem já nasce com inclinação para o pecado. Mas somente o poderoso sangue de Jesus é capaz de te lavar, te purificar e tirar a mancha do pecado que está em sua vida, da nossa vida. Nós somos salvos, remidos e lavados pelo poderoso sangue de Jesus, o Filho de Deus. Então, se você crer nessa mensagem, se você crer nessa palavra, você será uma nova criatura, você será um homem resgatado, você será uma mulher resgatada, um jovem, um moço, uma moça, purificado pelo poderoso sangue de Jesus, e todos os seus pecados serão apagados diante de Deus, todas as manchas serão tiradas, e você será purificado, porque há poder nesse sangue para purificar você, e tornar você uma pessoa pura, limpa, transformada por esse poderoso sangue de Jesus, que um dia foi derramado ali na cruz do Calvário. Jesus entregou a sua vida em resgate da nossa vida, mas também ele deixou derramar o seu sangue para a purificação da nossa vida, para nos lavar de todo o pecado, para nos purificar a nossa alma de todo o pecado. A ele seja toda a glória. E por quê? O homem não pode, com seus próprios recursos, salvar da condenação eterna, porque é muito simples, porque só Jesus pode fazer isso. O sacrifício que ele fez na cruz do Calvário o capacita a fazer por você e por mim o que nós poderíamos fazer e nem podemos fazer. Só Jesus pode salvá-lo, só Jesus pode libertá-lo. Que o grande amor de Deus possa abençoar a sua vida e que você possa dar crédito à mensagem desta mensagem em nome de Jesus. E eu termino nesse momento essa palavra agora, devido à chuva que está caindo. Mas que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém.